Olá, começa agora o JR Entrevista e hoje aqui com a gente o deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo de São Paulo. O deputado faz parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico e da Comissão de Finanças e Tributação. Ele também é integrante da Comissão Especial da Reforma Tributária. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar o programa falando justamente sobre o adiamento da sessão do Congresso Nacional, que ia analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro, um dos principais, a questão da desoneração para 17 setores da economia que empregam mais de 6 milhões de pessoas. Está claro que existe aí uma divergência entre os líderes partidários, justamente por isso não ocorreu a votação. Mas, deputado, essa postergação, semana a semana dessa votação, vai gerar o quê? Na opinião do senhor, a gente já deveria ter debatido este assunto? Esse é um assunto, bom, primeiro, obrigado pelo convite, Tiago e Yuri. Esse é um assunto que não tem consenso mesmo. Por um lado, existe uma conta que está sendo paga, que tem que ser a conta que fecha a conta da Previdência desses 17 setores que estão desonerados. Por outro lado, nós temos 17 setores que, se tiverem um aumento de carga nesse momento em que a economia tenta se recuperar, ou tenta chegar na normalidade, parece um contrassenso, ainda mais quando o governo tem planos e apresenta projetos de desoneração de todos os setores e não de apenas 17 setores. Temos que lembrar a origem de 17 setores que foram desonerados, que era para preservar empregos. E nós não estamos num momento muito diferente daquele, né? Então, não parece fazer muito sentido querer perder essa desoneração ou voltar na condição de todos os outros setores. A grande polêmica nesse assunto aí é a questão da fonte dos recursos, né? Porque quando foi feita essa desoneração, quando você faz uma desoneração, você precisa obrigatoriamente apontar uma nova forma de receita. Você não pode simplesmente ficar desonerando e deixando na conta a bel prazer. Então, essa discussão existe mesmo. Agora, eu não sei como vai ser resolvido isso nesse momento pelo governo ou se a gente derrubar o veto e manter essa desoneração. Hoje está sendo paga pelo Tesouro, mas temos que verificar qual vai ser a origem desses recursos. E, deputado, o senhor é autor de uma emenda que prevê, né, dentro dessa desoneração da folha de pagamento das empresas, um acréscimo de uma alíquota do chamado IBS. Como é que seria, como é que funcionaria isso? Explica melhor para a gente. O que a gente tem nessa emenda é da seguinte forma. Como é muito importante a desoneração para o setor de serviços dentro da reforma tributária, a reforma tributária, nessa nova regulação, ela acaba aumentando mais a carga tributária de alguns setores de serviço. Então, para você poder ter uma compensação e poder colocar todos os setores dentro da reforma tributária de forma igual, equânime, não ficar o desequilíbrio que nós temos hoje, o que nós propusemos é fazer com que tivesse um pequeno acréscimo na alíquota do IBS e ele vai acrescendo conforme vai fazendo a transição, de modo a fazer a desoneração de todos os setores. Não precisa ser no D0, no primeiro dia da reforma tributária. A gente pode fazer isso com o tempo, contando principalmente com o ganho de eficiência que o novo sistema tributário brasileiro vai dar, eficiência na arrecadação. Hoje é altamente ineficiente e com o ganho nós temos a possibilidade de fazer essa transição. Mas como é que seria esse cálculo junto ao IBS? Porque era assim que, por exemplo, implementamos hoje a reforma a reforma tributária. Então, a partir de hoje, começa a fazer os cálculos, as empresas de diversos setores começam a ver quanto estão pagando efetivamente de alíquota de imposto, e aí o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, ele compensaria essa distorção, é isso? O que acontece é o seguinte, primeiro, quando você fala, vou fazer a reforma tributária, começou amanhã, o que muda? Nada. Porque nós temos que ir fazendo a transição do atual sistema para um sistema que a gente quer no futuro. E só vai acontecendo dependendo da forma de transição que for apresentado pelo relator, mas na proposta original seria criar o IBS e a cada ano você diminui 1/8 de todos os tributos que estão sendo substituídos, que é o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, então você diminui 1/8 todo mundo e aumenta 1/8 o IBS. Então a gente vai fazendo isso numa transição que fique neutra. Bom, pode continuar. Agora, o que acontece é
colocar uma coisa a mais, quer dizer, além de fazer essa transição, botar uma porcentagem a mais, 0,5%, 1% a mais, para também colocar nessa conta a desoneração da folha, que hoje nós temos 5 tributos, mas não temos uma desoneração da folha. Teria um sexto que seria a desoneração para poder fazer essa transição. Bom, explicando para quem não está acostumado a acompanhar a discussão da reforma tributária, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, está na proposta enviada pelo governo e seria uma substituição do PIS e da COFINS para esse imposto federal. Teria a possibilidade também de acoplar impostos estaduais, os municípios não querem. Deputado, o governo fala muito em desonerar todos os setores produtivos, tirar o imposto sobre a contratação de trabalhadores, para, assim, estimular a geração de empregos. Qual que é a visão do senhor? Você acha que, retirando esses impostos, nós teremos aí um estímulo para mais contratação de trabalhadores? Sim e não. Né? Tem duas questões aqui que nós temos que deixar bem claro. Ninguém contrata porque está barato. A gente contrata porque a economia está demandando que você amplie a tua fábrica e que você precise de contratar gente. Agora, o ato de contratar no Brasil, ele é um ato que você pensa muitas vezes antes, porque custa muito caro uma contratação de uma pessoa. Né? Uma pessoa de salário mínimo já custa para a empresa 2 salários mínimos, porque ela tem todos os encargos trabalhistas, mais todos os benefícios e acaba virando o dobro. O que tem de ideia na desoneração é, cada R$100 que eu pago para uma pessoa, eu tenho que pagar mais R$20 para a Previdência Social, eu ainda tenho que pagar mais 2,5% para o Sistema S, depois eu tenho mais 0,5% para a Sebrae, depois eu tenho o INCRA, salário de educação, então eu tenho um monte de penduricalhos aqui que custa. No final das contas eu pago 100 para o funcionário e tenho que pagar de 36% a 41% a mais só para o governo. Quer dizer, isso custa muito, esse degrau fica muito grande. E a ideia de você diminuir esse degrau, corta parte do Sistema S, essa previdência pode ser financiada por outras fontes, que é o próprio IBS que eu estou propondo, tá certo? Que o governo, inclusive, vem com uma CPMF, mas a gente não acha que é adequado. E dessa forma você deixa a primeira contratação, porque a desoneração que é apresentada pelo governo seria só dos primeiros salários mínimos, não seria... Até 2 salários. Seria horizontal, não seria vertical, né? Isso não ajuda muito os setores de serviço de mão de obra de alto valor agregado, como o pessoal de TI, acho que provavelmente na área de televisão também, de comunicação, tem o mesmo problema. Quer dizer, vocês não têm basicamente pessoas de um salário mínimo trabalhando aqui. Né? Nem em TI também não vai ter, de hardware, software, TI, que eles chamam. Portanto, essa desoneração, ela, na verdade, ela ajuda mais a formalização e o primeiro emprego do que obrigatoriamente gerar muitos empregos. Gerar emprego é economia. Ou a economia está demandando ou não vai contratar. E aí podemos fazer uma comparação com a reforma trabalhista, que foi aprovada, havia uma expectativa de uma geração de empregos e não vieram os empregos, porque a economia, a gente depende ainda de uma retomada econômica. Exatamente, não adianta, você pode ter gente assim extremamente barata, e acho que até leviano falar isso, mas se você não tem demanda, se não tem o que fazer, o que adianta uma empresa quebrada ou que não tem nenhum cliente falar, poxa, agora está muito barato, vou contratar um monte de gente. É custo para ela, não interessa nem um pouco. Ela vai contratar conforme a demanda, conforme... Então a gente tem que focar, e é isso que eu insisto muito, numa reforma tributária, e não adianta fazer uma trabalhista. Lógico que a trabalhista também ajuda, mas nós temos que ter uma tributária para poder dar competitividade para as empresas brasileiras, para elas poderem conseguir competir com o mundo, não só internamente, e assim a gente ativa a economia e aí nós temos um ciclo virtuoso de emprego. Deputado, o governo queria, justamente, o senhor começou a comentar, mas eu queria voltar ao tema, sobre a questão de um imposto digital parecido com a CPMF. O governo chegou a apresentar essa proposta para desonerar todos os setores da economia e agora recuou, né, porque sentiu, mais uma vez, né, o que todos praticamente já sabiam, que no Congresso Nacional não há apoio suficiente para aprovar a criação de um novo imposto. Teria outro caminho para fazer essa desoneração ampla e geral? Porque o que parece é que está difícil de encontrar fonte de recursos. Na verdade, o governo não apresentou a proposta CPMF, ou... Sentiu antes, ou né? ITEX, ou TITEX, sei lá, como é o nome que eles vão colocar, né? O digital de pagamento.
Então, mas sentiu antes. Então ele fica testando, joga na mesa e vê se qual que é a reação. Joga na mesa. Ou ele apresenta de fato, ou ele não apresenta. Agora, ficar fazendo esse tipo de coisa é puro desgaste. E, na nossa opinião, é a pior das ideias isso. Porque a gente está fazendo uma reforma do sistema tributário para eliminar o quê? Para eliminar todos os tributos cumulativos que vão acumulando de forma, como se fosse um mercúrio no tecido adiposo da economia, quer dizer, aquela coisa que vai acumulando e que transforma nossos produtos e serviços em produtos cheios de custo, nem um pouco competitivos com o resto do mundo. Então a gente quer eliminar esses tributos que não têm a menor transparência. Você vai exportar alguma coisa, não sabe o que tem de imposto indireto lá dentro. E hoje nós temos de imposto indireto e cumulativo, ISS, IOF, PIS e COFINS quando não gera crédito, ICMS quando não gera crédito. Nós ainda temos o Simples Nacional, temos um monte de impostos que vão se acumulando. Então, você quer eliminar tudo isso? E aí cria uma CPMF, que é, assim, o máximo do tributo cumulativo e não transparente. Não faz o menor sentido isso, e nós não temos que ter essa experiência no Brasil, que não tem paralelo no mundo, em nenhum lugar do mundo, de sucesso, né? Porque na Venezuela tem 2%, mas não podemos falar que economicamente é um sucesso a Venezuela. Então nós temos que evitar esse tipo de tributo de todas as formas. E como que a gente desonera sem precisar fazer isso? Primeiro, a ideia da CPMF, ela aparece na ideia de você desonerar a folha de pagamento no dia seguinte. Por quê? Porque a CPMF é muito fácil de implantar. Você simplesmente bate um decreto, todo mundo que movimentou em qualquer movimentação financeira vai ter que ter, na verdade, 0,2 no débito. Fazem a arrecadação. Ou seja, os bancos fazem a arrecadação simples. É automático. Então você desonera no dia seguinte. Então você faz um trade imediato. Tudo bem. Mas será que ninguém escapa também. Ninguém. É mais ou menos. Teoricamente. Né? Teoricamente. Quem ganha pouco, mas todo mundo começa a se organizar para escapar, né? Pelo menos tentar, né? Tentar, e aí vai dinheiro vivo, e aí vai Bitcoin, e aí vai escambo, aí vai ter OLX de troca de coisas, em vez de ficar vendendo as coisas. Vai ter. Que é pior para a economia. Toda sorte. Muito ruim, muito ruim. Aliás, o sistema financeiro mesmo entra em colapso, porque todas as movimentações financeiras. Ou eles vão falar assim que não vale para as movimentações financeiras, mas aí vai sair aquela crítica. Os bancos cobram também por essas movimentações. Não, mas nas movimentações financeiras são grandes volumes, os CDI são grandes volumes e taxas muito pequenas, de frequência muito alta, e que se botar 0,2, você acaba, não tem mais CDI. Tira a rentabilidade de qualquer situação. O sistema, ninguém mais troca dinheiro, fica parado, o sistema financeiro fica parado. E aí o que nós estamos falando com isso, que então não vai valer para o sistema financeiro. Aí a crítica vem, fizeram uma CPMF para todo mundo, menos para banco. Que aí, porque ele é banqueiro. Então não adianta, gente, a CPMF, inclusive, está atrapalhando o andamento dessa reforma tributária. O ideal não é querer desonerar no dia seguinte. Vamos desonerar de forma gradual, dentro da transição, como se fosse mais um imposto que está lá dentro, e dessa forma a gente chega em paz, na outra extremidade, desonerado, com o novo sistema tributário e sem criar uma CPMF. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, deputado, no Congresso agora recentemente o governo trocou as vice-lideranças e ampliou a participação do Centrão nesse diálogo. O senhor acredita que estava faltando articulação política ou é um passo a mais que o governo tem que fazer com a apresentação de projetos concretos? Faltava articulação política, ele não tinha articulação política, né? Assim, milagrosamente passou a reforma da Previdência por, acho que, um trabalho muito do presidente Rodrigo Maia, porque ele que foi articulando para poder fazer com que a reforma da Previdência avançasse, que era extremamente importante, de forma muito responsável, tinha que avançar no Brasil. Agora, o governo não pode ficar desse jeito, ele não pode ignorar, né, que ele precisa ter uma base sólida para poder fazer propostas sólidas, senão ele fica sempre muito à mercê de negociações extremamente difíceis e com risco de não passar nenhum projeto. Então agora ele tem a base, né, que é o Centrão, que se articula de forma muito mais clara, a gente vê claramente que eles conseguem reverter matérias, tanto que era muito engraçado, matérias que antes do Centrão ter entrado no bloco, o próprio Centrão votou, por exemplo, a favor, e no momento seguinte, que era o veto,
o bloco votou contra, quer dizer, eles mudaram completamente de postura, assim, até bem claro, figurativo, do que aconteceu com essa mudança de postura, essa mudança de apoio. Então, claramente, o governo tem mais força agora no Congresso Nacional. Tem mais força no Congresso Nacional, mas não quer dizer que ele não tenha que negociar, porque o Centrão não é o suficiente também para poder ter as votações. Então, ele precisa ou da esquerda, lógico, tem a sua base, mas a mesma base que seria o PSL, né? Seria toda aquela bancada da bala, vamos dizer assim, que é muito ligada com ele, com o agro, que é muito ligada com ele, mas que precisa ser trabalhado. Como que está a postura do Novo nesse momento? O Novo sempre mantendo uma postura de coerência e independência, né? As pessoas nos interpretam muito mal muitas vezes, falam que uma hora nós estamos apoiando muito o governo, porque a gente vota muitas matérias econômicas, e hora a gente é completamente contra. É até uma situação difícil nossa, porque nós não estamos, parece que o Brasil polarizou, né? Assim, ou é esquerda ou é bolsonarismo. E no primeiro ano, desculpa interromper o senhor, mas a maior base governista era o Novo, foi o que mais apoiou, o partido que mais apoiou o governo. Nas derrotas do governo, quem estava com o governo era o Novo. Mas vamos ser bem claro, econômicas, sempre nas pautas econômicas que eram muito importantes. E por falar em reforma da Previdência, o senhor acabou de citar agora há pouco, queria retomar esse tema para falar sobre as contas públicas. A gente fez uma reforma da Previdência para economizar R$1 trilhão em 20 anos e agora, na pandemia, tivemos a necessidade de um forte gasto público. Vamos chegar aí a quase R$1 trilhão também de gasto público, 800 bilhões, por aí. As contas públicas chegam num momento de estrangulamento mesmo, deputado? A gente tem que imaginar, são duas contas diferentes, né? As contas que nós tivemos que gastar para combater a pandemia são pontuais. Esse ano é uma dívida que o Brasil contraiu, que as próximas gerações vão pagar. A Previdência é fluxo de caixa, é uma coisa contínua todo ano. E que nós temos que ter superávit, porque senão, a cada ano a gente vai criando mais uma pequena dívida para as próximas gerações. Então, não é muito bom comparar uma coisa com outra, e nós estamos com uma excepcionalidade. Mas saímos de 60% do PIB para quase 100%, né? De dívida vai acontecer nesse momento, sim. Exato. Agora, o que nós temos que, óbvio, botar a casa em ordem para poder acertar esse balanço, essa era a questão da Previdência. A Previdência, ela comia, né, o superávit do governo todo mês, todo ano, quer dizer, então a gente não podia ficar financiando, e era o déficit que acontecia todo ano, né? Você vai lembrar que o déficit era 140 bi, 90 bi, até estava diminuindo o déficit, lógico, esse ano o déficit vai explodir, não tem como, tá certo? Mas isso é pago com dívidas, quer dizer, emitido títulos, para poder fazer esse financiamento, de socorrer setores, socorrer estados, municípios, e poder fazer investimentos para o combate à Covid, que não tinha como fazer. E o mundo inteiro fez isso, viu? Isso não é coisa de Brasil, né? Agora, uma coisa é uma despesa pontual e outra coisa é uma despesa... Mas a minha pergunta é justamente assim, de que forma a gente chega após a pandemia com a situação das contas públicas? É uma situação extremamente delicada mesmo? Que o gasto tinha que ser feito, a gente... Eu entendo que já era delicada, sempre foi delicada, porque quem tem déficit todo ano e não tem a credibilidade mundial, né, como o governo japonês ou americano, tem que se preocupar mesmo. A gente não consegue crédito indefinidamente. Temos reservas internacionais que ajudam, dão uma certa proteção para nós, mas você não pode simplesmente pegar essas reservas e pagar contas aqui, mesmo porque as reservas foram constituídas a partir de emissão de títulos, as NTNs, aqui dentro do próprio Brasil. Então, tudo aquilo lá não é um fundo soberano, aquilo lá é um fundo de reserva cambial feito vendendo títulos dentro do Brasil. Agora, então, não, só para completar, lógico que são delicados, né? Mas o governo também está tentando, ou estava tentando fortemente, vender ativos, que são os imóveis, as estatais, as subsidiárias, para poder fazer caixa e para poder ir abatendo essa dívida principal. Agora, uma coisa é dívida, outra coisa é fluxo de caixa negativo ou positivo. Nós temos hoje, né, o juro, a taxa de juro básica da economia, a mais barata historicamente, né, do Brasil. Isso ajuda ou atrapalha no cenário de dívida pública, de endividamento em função da pandemia? Ajuda muito porque, inclusive, a conta de juros caiu bastante. Agora,
Isso não quer dizer que o governo consiga também vender títulos ou fazer, né, dívida exatamente naquela taxa de juros, que o mercado pode começar a recusar. Falar, olha, esse valor que você está querendo me pagar, remunerar o dinheiro que eu estou te emprestando, não me interessa. E aí o que eles ficam falando da curva de longo prazo de juros, se ela está subindo ou descendo, quer dizer, é a expectativa futura do qual é o comportamento, custo do dinheiro para o governo. E ela estava caindo bastante, só que agora com a pandemia e tudo mais, ela está voltando a subir pelos últimos relatórios que eu tive do Roberto Campos. Deputado, muito obrigado. JR Entrevista faz agora um rápido intervalo. E daqui a pouco vamos falar sobre a proposta do governo de criação do programa Renda Cidadã. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. E hoje aqui com a gente o deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Deputado, a gente falou, né, da queda da taxa de juros, do endividamento público, né, do desafio que o governo tem para se financiar nesse cenário de uma recessão econômica. E o governo pretende lançar um novo programa para substituir o Bolsa Família, reforçado, ampliado, ou seja, precisa de mais dinheiro. A última proposta, já discutida com o Congresso, parece que foi um fiasco. O que aconteceu de errado? Aconteceu de errado porque eles estão procurando a fonte de recursos. Teve a ideia primeira, levantaram de congelar aposentadorias, e aí já quase rodou gente lá no Ministério da Economia por causa dessa ideia. O próprio presidente Bolsonaro, né? Mudar alguns programas sociais, abono salarial. Exatamente. Foram mexendo, tentando encontrar o dinheiro. Tá certo? E aí alguém teve uma ideia de falar em precatórios e Fundeb. Fundeb esse que teve realmente uma majoração, mas assim, ninguém nem entendeu por que o governo deu mais 3% do Fundeb. E agora quer puxar isso para poder fazer esse programa, que seja Renda Cidadão, Renda Brasil. Até hoje o nome não está muito claro para mim, não. Agora é Renda Cidadã. Mas no almoço, segunda-feira, tinha gente já tinha outro nome. Já tinha outro nome, tá certo? Então, a gente tinha que ter clareza. Mas tudo bem, Renda Cidadã. É importante o programa? É importante o programa, porque a gente sabe da quantidade de pessoas que já estavam no Bolsa Família e que, com essa pandemia, ainda tem mais um grupo que acaba entrando, que foram abatidos por essa pandemia. Então, estamos atacando a consequência dos problemas sociais do Brasil, né? Uma rede de proteção. Agora, precisa ter dinheiro para isso. E para poder ter dinheiro, você precisa arrecadar. E para arrecadar é que eu insisto que nós temos que trabalhar com a reforma tributária para poder ativar a economia, porque não dá mais para ficar só tentando tirar dinheiro, leite de pedra, né? Mas os críticos disseram que o uso, né, dos recursos do Fundeb seria como uma pedalada fiscal, ou o uso dos precatórios seria um calote. O senhor acompanha a visão desses mais críticos? Eu acompanho, porque o Fundeb, ele pode ser extrateto, né? Então, seria, de fato, se for comprovado isso, seria realmente uma pedalada, seria um furar o teto, porque o Fundeb tem essa possibilidade. E no caso dos precatórios, eu acho que isso é um sinal muito ruim na ideia de achar que precatório paga-se quando quer. A lei vale para todos, para o cidadão e para o Estado. Se ele tem dívidas, ele também tem que pagar essas dívidas, ele não pode simplesmente brincar com isso. Os integrantes do governo, deputado, falam que sobre o Fundeb iríamos usar 5% dos novos recursos e sobre o precatório estabelecer um limite de 2% da arrecadação para o pagamento dos precatórios. Esses argumentos são válidos ou mesmo assim é muito ruim essa solução de criar um programa social a partir de janeiro do ano que vem com base nesses recursos? No meu ponto de vista, é ruim. Essas duas fontes são ruins. E a questão de alegar que as cidades, os municípios também só pagam 2% da sua arrecadação para precatórios e que o governo federal estaria usando 5% e que aí quer nivelar por municípios, na verdade foi só para dar uma justificativa. Tem que ver o volume de precatórios que o governo federal deve ter, que deve ser muito grande e que tem que honrar com essas dívidas. E isso eu acho que é quase que quebrar com a legalidade, né? Com as regras do jogo. É insegurança que você passa. E os mercados mostraram claramente isso.
né? O mercado na segunda-feira, enquanto no mundo inteiro crescia 5%, 6%, no Brasil estava caindo 3%. E nós temos outra preocupação, que é a saída do capital estrangeiro, né? O dinheiro de outros países, os fundos soberanos, estão deixando o país nesse momento. Eu não tenho exatamente a notícia, a informação do fluxo, mas faz sentido, uma vez que o dólar sobe muito, significa que alguém está comprando dólar para ir embora. Então, e a bolsa, quando cai, também é um sentido de que tem gente vendendo na bolsa. E como a bolsa tem uma participação de capital estrangeiro, isso faz sentido para mim. Agora, também faz sentido para esses grupos estrangeiros, ou essas pessoas que investem, que eles não vão ficar perdendo o tempo deles ou investindo num país que dá reiteradamente sinais invertidos, de que pode intervir e simplesmente não pagar precatório, que já teve, aí já não é proposta do governo, mas foi proposta dentro da Câmara, de fazer empréstimo compulsório. Deputado, e o senhor foi relator de uma proposta que concede incentivos fiscais para os setores exportadores agora durante o período da pandemia. Por que da necessidade dessa proposta? Na verdade, é uma medida provisória que veio do governo para poder ajustar um modelo que chama drawback de exportação. Esse sistema drawback existe no mundo inteiro e ele basicamente é o seguinte: uma empresa que vai exportar produtos, ela pode comprar externamente, produtos externos, ou internamente, e ter os seus tributos suspensos. E aí ela vai manufaturando, seja um automóvel, seja uma moto, alguma coisa, e ela tem um período de 1 ano para exportar, com a prorrogação de mais 1 ano. No final desse segundo ano, ela tem que obrigatoriamente exportar. E nesse momento, ela tem a suspensão. Aí ela tem a isenção fiscal, ela não tem que pagar tributo nenhum. Ou seja, a gente consegue exportar sem tributos. Acontece que nós entramos numa pandemia, perdemos 1 ano de comércio. Então, muitas das empresas que estavam no segundo ano e que tinham que exportar até o final desse ano, ou estavam vencendo durante esse ano, estavam numa situação extremamente difícil. Porque elas não iam conseguir cumprir a obrigação. E aí a medida provisória prorroga por mais 1 ano, para dar mais um fôlego para eles, e também prevê que se eles não conseguirem exportar por algum motivo, que eles possam vender dentro do mercado interno, mas aí sim pagando a diferença dos tributos e mais a correção monetária. Não teria multa. É só uma forma de dar uma forma de escape para essas empresas exportadoras que tiveram esse problema. E esse bloco já está terminando. A última pergunta do bloco eu deixo para o senhor responder se, para o senhor, é importante essa discussão da reeleição para as presidências da Câmara e do Senado. Isso é bom ou ruim para o país? Eu não acho bom para a democracia, independentemente de quem esteja sentado na cadeira hoje. Eu acho que o Rodrigo Maia faz um bom trabalho como presidente, ele é extremamente democrático. Não é fácil ser presidente de uma casa tão plural, né, com tantas vaidades e forças e interesses, mas eu não acho que seja saudável uma democracia a possibilidade da pessoa ficar, porque ela seja no primeiro ano, ela consegue no segundo ano, depois ela é reeleita, consegue no próximo ano, e aí nós podemos ter uma multiplicação da perpetuação dessa pessoa naquele cargo. Se for uma pessoa boa, ótimo, mas se não for e for uma pessoa articulada, e aí nós podemos ter um momento muito... Então, é importante ter alternância, na minha opinião, independentemente de quem está sentado hoje, não é boa essa reeleição. Perfeito, obrigado, deputado. O JR Entrevista faz mais uma pequena pausa e no próximo bloco a gente fala sobre bioeconomia e proteção ambiental. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje o deputado federal Alexis Fonteini, do Novo de São Paulo. Deputado, eu gostaria de retomar um assunto que nós falamos no bloco anterior, que é a questão do renda cidadã, já que com precatórios e também aí com recursos do Fundeb, não seriam aí uma boa solução, boas fontes de recursos. Qual que seria a opção na visão do senhor? Eu tenho uma visão sempre de atacar a causa e a consequência dos problemas. Como engenheiro, a gente sempre procura ver as causas e as consequências. Renda cidadã é atacar as consequências de uma população vulnerável que está nessa condição e que a gente continua tendo no Brasil, e multiplica e aumenta. Como é que a gente ataca a causa disso? Aí entra a minha inclusão social sustentável, que era baseada na ideia de ensinar a pescar, mas também ter ambiente de pescaria. Ensinar a pescar era educação básica, fundamental, de qualidade, profissionalizante,
e do lado da ambiente de pescaria, reforma tributária, governo digital, desburocratização, toda essa facilidade. Mas isso, quando você vai atacar a causa, você não consegue entregar imediatamente. Exato. Isso você não resolve. A gente está com um problema... E nós temos um problema imediato agora aqui. Isso. Então, não adianta a gente querer aumentar muito esse programa, porque não tem recursos. E os recursos têm que ser sólidos. Não pode ser um recurso que vai tirando daqui ou de lá. E o governo tem dificuldade até de reduzir despesas, custos. For falar em diminuição de salário, de penduricalho, entra todo um movimento, e o próprio Novo apresentou PEC para poder fazer redução e não consegue avançar, e nós somos atacados violentamente por aqueles que não querem abrir mão de absolutamente nada. Porque nessa pandemia quem pagou a conta foi o setor privado, porque o público continuou exatamente do mesmo jeito. Então, não é uma solução fácil. Uma das soluções seria, de fato, começar a vender as estatais, todos os ativos, quase $1 trilhão. Outra questão muito complicada. Tudo complicado. Não sai do papel. Tudo complicado, tudo que não consegue. Por que tantas amarras na... Porque existe todo um interesse do que chama o próprio Salim Matar falava, o establishment, não quer que mude as coisas, que ele vive disso e quer que as coisas se mantenham. Então, para poder vender ações da IRB, ações da JBS, do BNDES, Banespar, era um parto, mas está fazendo isso. Mas, de novo, isso aí são recursos pontuais, não é fluxo. Para você fazer um renda cidadã, você precisa ter fluxo de recursos. E aí você tem que conseguir arrecadar mais. Entra discussões que não dá mais para aumentar a carga tributária, ou seja, a sinuca de bico está montada, não é nem um pouco fácil. E, deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar Mista da Bioeconomia e o Brasil tem sido alvo de críticas no mundo inteiro por causa da atual política ambiental. Isso tem atrapalhado o jogo do Brasil nesse ambiente econômico, na relação comercial com o resto do mundo? Olha, bioeconomia é o futuro da economia e o Brasil é um grande player, tem um potencial enorme. Ele é a Arábia Saudita da bioeconomia. Mas a bioeconomia ela tem muitas faces. Uma das faces que é mais ambiental é justamente poder fazer com que a mata de pé renda muito mais do que a mata deitada, saber usar e descobrir os princípios ativos, né? O banco genético da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica e tudo mais, para a gente poder produzir produtos de muito mais valor agregado. Existem as biorefinarias, assim, realmente tem muita coisa boa na agricultura, mesmo todos os inoculantes de bioinsumos, realmente há um mundo enorme para ser desenvolvido aí. Temos que criar as amarras, soltar as amarras e poder comunicar isso melhor para o mundo, né? O que nós temos na discussão hoje é muito do meio ambiente, são as queimadas, são essas discussões que o ministro Ricardo Salles muitas vezes abre de forma, talvez, de comunicação meio atrabalhada, que não colabora nesse sentido, mas eu vejo que eles estão fazendo programas interessantes. Um deles chama PSA, que é Programa de Serviços Ambientais, ou seja, você tem uma reserva de mata, você cuida dela, você preserva ela e recebe por isso, como os famosos créditos de carbono. Que nunca saíram do papel também. Mas que estão saindo, é uma moeda nova, vai ser o novo Bitcoin, vai ser baseado na bioeconomia. Rapidamente, para encerrar, nós temos 30 segundos, deputado. Reforma tributária que nós falamos ao longo do programa, vota quando? Votar quando você também faz uma pergunta difícil. Né? Você deixou a última difícil. Mas a gente vai fazer a leitura do relatório provavelmente semana que vem. Eu digo provavelmente porque é uma decisão do relator. Ele está articulando com o presidente da Câmara e do Senado. A CPMF não pode interditar essa discussão. Ela não tem nada a ver com insumo, com os tributos sobre consumo, que é a PEC 45 a 110. Temos que ter determinação, coragem de fazer essa reforma avançar, porque o Brasil merece. Nós não podemos continuar com o pior sistema tributário do mundo. Obrigado, deputado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela entrevista, deputado Alexis Fontaine. O JR Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.